Em Cristais Paulista, uma creche que atende mais de 100 crianças está com as atividades suspensas. Uma das causas é a falta de repasses públicos que foram impedidos por conta da falta da lei orçamentária anual. A Rosinéia depende da creche para conseguir trabalhar, já que a filha dela é atendida pela Cantinho da Amizade. Na casa são 8 pessoas e a falta do atendimento já traz consequências. Eu preciso da minha estar na creche para eu poder cuidar das outras crianças, né? Também tem a mãe dela também que é deficiente, né? A senhora imaginou que ia chegar nessa situação que chegou? Eu não imaginava não, né? Tem que dar um jeito, né? Porque não pode ficar assim não, né? Porque é uma coisa que todo mundo precisa, né? A creche Cantinho da Amizade é uma das principais aqui do município. Atende 110 crianças. As atividades estão paralisadas desde a última segunda-feira. A instituição não recebe recursos públicos desde o fim do ano passado e nos últimos meses vinha se mantendo com recursos próprios. Mas agora eles tiveram um fim. Os funcionários estão com os salários atrasados há mais de uma semana e já sofrem as consequências. Uma delas, que não quis se identificar, contou o drama que vive. É muito complicado, porque tem muitas pessoas que pagam aluguel, né? E assim, depende desse salário todo mês para poder. E não é só isso, né? Tem muitas outras contas também que dependem. A funcionária relatou ainda que vários outros problemas estavam afetando a instituição, como a falta de mantimentos. Alimentação, né? E produtos de higiene pessoal. E vem tornando isso muito difícil, né? Para a gente também manter a creche aberta. O secretário de Educação de Cristais afirmou que, além da falta da votação da lei orçamentária, que impede repasses, a creche não entregou a documentação necessária para continuar a prestar os serviços, mas que eles correm para resolver a questão. Ontem mesmo, de um período da manhã, eu protocolei junto à presidente da instituição o pedido, sim, da documentação inicial necessária para a formalização do chamamento, né? E nós da Prefeitura estamos aguardando essa documentação para dar início, sim, aos trabalhos com essa parceria. Fernando Lima, de Cristais Paulista, para o Jornal da Clube. E agora ele está ao vivo conosco, direto de Franca, e traz outras informações sobre toda essa situação. Fernando. Situação absurda, né, André? E para falar mais sobre este assunto, nós estamos aqui com o Toninho Menezes, que é advogado especialista em administração pública. Doutor, qual que é a gravidade de deixar a situação chegar ao ponto que chegou lá em Cristais? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. A gravidade é a irresponsabilidade para com os cidadãos. Nós estamos aqui no mês de março, estávamos falando disso desde o mês de dezembro. E a administração pública possui ferramentas adequadas para, quando ocorrem essas situações, tomar providências para que não chegue a esses extremos de ter que deixar de prestar algum serviço, fechar alguma coisa. Isso não pode acontecer. Isso chama irresponsabilidade de ambas as partes. No nosso caso aqui da Cristais Paulista, nós vemos que o legislativo, tanto o executivo, poderiam sim ter chegado a um denominador comum e não deixar a situação chegar como chegou. E essa birra, essa questão muito mais pessoal do que em prol da administração pública e da população, fez com que isso trouxesse esses problemas que nós estamos enfrentando na metade do mês de março ainda, quando a questão se iniciou no ano passado. Nós precisamos sim modificar nosso pensamento em relação aos políticos que assim se portam. Nós precisamos, como cidadãos, analisar um pouco mais profundamente todas as situações nesses casos aí, para que elas não venham a ocorrer rotineiramente como nós temos visto acontecendo na nossa região. São 110 crianças que estão sem atendimento, prejudicando muitos pais que dependem da creche para conseguirem trabalhar. Como é que essa população atingida pode agir? A população atingida, ela deveria sim ter sido protegida pelas autoridades competentes um pouco
antes disso chegar a esse extremo? Poderia sim o Ministério Público, poderia ter tido algumas ações diferenciadas, no próprio Legislativo aceitar algumas situações para que isso não ocorresse. Isso traz uma consequência muito grande, porque um pai, uma mãe que não tem o local para deixar seu filho para ir trabalhar, gera um problema maior, porque vai virando uma bola de neve. Ao deixar de trabalhar, consequentemente deixa de receber, deixa de pagar suas contas e é uma questão muito complexa. Isso nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Bastaria apenas alguém abrir mão de algumas questões muito de picuinhas para que isso não chegasse a esse extremo. E nós vemos que na administração pública e no legislativo tem pessoas com qualificação e outros que foram eleitos que não têm a qualificação na administração pública, não conhece a fundo a administração pública e tampouco saberia que há ferramentas para que não deixasse isso ocorrer. Isso vão sendo induzidas por aqueles que conhecem um pouco mais a administração pública. Em situações como esta, fica claro que a educação não é prioridade para o poder público. Infelizmente, nós só vemos a educação como prioridade nas épocas das campanhas eleitorais, onde todos prometem que a educação será prioridade, a saúde será prioridade, mas durante o exercício do mandato, nós vemos que a situação se torna totalmente diferente. Ou seja, vai se relegando a um segundo plano, enquanto outras situações vão sendo privilegiadas. Se nós formos fazer uma análise profunda em tudo o que aconteceu nesse caso que nós estamos comentando aqui hoje, que é Cristais Paulista, nós vamos ver que teve pagamentos de outras situações, nós vamos ver que a Câmara liberou algumas outras coisas e que poderia ser simplesmente saneada rapidamente essa questão orçamentária com uma conversa sem ter o lado individual prevalecendo. Então, essa situação é complexa, não é fácil e nas eleições nós temos que prestar bastante atenção sobre essas questões, porque em todas as casas legislativas, geralmente nós temos uma pessoa que domina, as outras que não têm um conhecimento muito mais aprofundado na área pública. Justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, doutor. Ano que vem tem eleição. É importante a população se lembrar de tudo isso que está acontecendo? Sim, a população tem que se lembrar e não ser induzida por questões que sabem perfeitamente que não vão ser praticadas durante o exercício do mandato. E analisar o comportamento das pessoas durante uma situação como essa, onde deveriam abrir mão de seus interesses pessoais e políticos em prol da sociedade. Se assim não se portou durante esse mandato, tem que ser reavaliada pela população através do voto. Certo, doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta, André, com as últimas informações aqui da cidade. Eu volto com você. Obrigado, Fernando. Até já, então.